Você sabe como as baleias cachalotes dormem? Ou como as corujas tiram um cochilo? Já digo que não é algo tão comum. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal e confira os hábitos incomuns de sono de diferentes animais. Bora pra lista! O sono do gato. Quem é dono de um gatinho, seja de qual raça for, já sabe que o sono dos bichanos é um tema que pode render muita discussão. E neste caso, não vamos falar exatamente de um hábito desses animais durante o sono, mas sim do quanto eles gostam de dormir. Donos de hábitos noturnos, os felinos podem passar a noite toda em busca de novidades e atividades para se ocupar. Por causa disso, durante o dia, os gatos dormem por muitas e muitas horas, chegando a preocupar seus tutores com tantas horas de sono e descanso. Até parece que os animais não vão mais acordar, de tanto que ficam com os olhos fechados. Para que você tenha uma mínima ideia, basta dizer que alguns gatos dormem por até 20 horas por dia. Isso mesmo! E olha que o dia tem apenas 24 horas, né? No entanto, se engana quem pensa que esse tempo todo de descanso ocorre de uma só vez. A verdade é que os felinos são capazes de tirar uma série de pequenos cochilos durante o dia que, somados, completam até 20 horas. No fim das contas, podemos concluir que os gatinhos são animais realmente muito preguiçosos, mas não pense que é somente o seu. Isso é algo característico da espécie. Golfinho dormindo. Todos concordam que os golfinhos são um dos animais mais fofos de todos os oceanos, não é? É claro! Eles estão sempre animados e felizes, nadando de um lado para o outro rapidamente. Mas você já se perguntou alguma vez sobre como esse animal dorme? E se eu te disser que ele dorme com um olho aberto e o outro fechado? Bizarro, certo? Mas é verdade. No que diz respeito a como golfinhos dormem, devemos ter em mente que eles precisam ir até a superfície para respirar, atividade que cumprem regularmente. É graças a essa característica que temos a chance de ver esses lindos animais com mais facilidade na superfície da água. Para nós, humanos, dormir e respirar são atividades que fazemos naturalmente, não é nem preciso pensar. Nosso corpo já foi programado para manter a função respiratória sem que estejamos conscientes. Mas para os golfinhos, a coisa é bem diferente. Ao contrário de nós, esses animais só respiram quando estão conscientes, o que significa que eles sabem o momento exato em que precisam subir até a superfície, abrir o espiráculo, que é aquele orifício respiratório que eles têm no alto da cabeça, e reabastecer os pulmões. Por isso, os golfinhos têm que dormir com um olho aberto e metade do cérebro acordado. Esses mamíferos marinhos realizam o que é conhecido como sono de onda lenta uniemisférico. Isso significa que, quando em repouso, apenas um dos hemisférios do cérebro perde a consciência, enquanto a outra metade permanece em alerta. O mesmo acontece com os olhos. Uma vez que um deles se fecha, o outro permanece aberto. O hemisfério cerebral que não descansa é encarregado de monitorar a respiração e de chegar à superfície para respirar. Sendo mais específico, num período de 24 horas, cada hemisfério cerebral descansa por mais ou menos 4 horas. Portanto, o golfinho dorme 8 horas por dia. Às vezes, os golfinhos flutuam imóveis perto da superfície enquanto dormem, e outras vezes se movem muito devagar enquanto dormem. Eles também podem ir para o fundo do oceano e sair para respirar de vez em quando. Afinal, já que eles não estão em ação, não precisam respirar com tanta frequência. Por mais que os pesquisadores tenham descoberto todas essas informações a respeito do sono dos golfinhos, existe uma coisa que eles ainda não sabem. Que coisa é essa? Eles não entendem a sensação de dormir quando parte do seu cérebro se mantém consciente. Como essa é uma situação que os golfinhos não podem nos explicar, até porque eles não falam, os cientistas especulam que seja semelhante ao estado meditativo ou quando estamos sonhando acordados. Antes de falarmos sobre como as corujas dormem, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar a notificação. Corujas dormindo. Algumas imagens de corujas dormindo de bruços se espalharam pelas redes sociais recentemente e deixaram muitos internautas curiosos por todo o mundo. E olhando as imagens, chegamos a uma conclusão. Se achávamos que as corujas não podiam ficar mais fofas, estávamos totalmente errados.
As primeiras imagens, que até pareciam ser memes mostrando alguém que dormia depois de voltar de uma noite de consumo excessivo de álcool, logo passou a ser um assunto sério quando a verdadeira razão foi descoberta. Afinal, aquelas imagens de corujas dormindo de bruços era mesmo real? Algumas pessoas que viram as imagens começaram a compartilhar fotos semelhantes e logo a questão tornou-se um tópico. E a resposta é: sim, essas imagens são reais. As corujas realmente dormem de bruços. A explicação é que o modo de dormir de barriga para baixo ou com a cabeça encostada é porque esses animais, quando são filhotes, são muito pesados para aguentar seu próprio peso. As corujas adultas dormem em pé porque estão totalmente desenvolvidas, mas as corujas bebês são incapazes de suportar o peso de suas cabeças. Por isso, elas deitam de bruços para descansar. A maneira particular de dormir foi confirmada através de um artigo publicado pela organização sem fins lucrativos National Audubon Society, que se dedica a lutar pela conservação da natureza. Joseph Clark disse que certa vez resgatou algumas corujas que haviam caído de uma árvore. Uma mulher chamada Kasia Abreu, ao ficar sabendo disso, pediu para que ele observasse a hora da soneca dos bebês corujas, e quando ele fez isso, ficou muito surpreso. Os filhotes estavam segurando um galho e deitados de bruços até adormecerem. Seus cochilos são curtos e, quando dormem, não gostam de ser despertados, nem mesmo para ser alimentados. Claro que o ato de dormir dessa maneira faz com que as corujinhas filhotes fiquem ainda mais fofas. Porém, saiba que apesar de a maioria das corujas que dormem assim ser de filhotes, algumas delas levam o hábito para a vida inteira e continuam dormindo de bruços durante a fase adulta. Baleias cachalote. Surgiram fotografias na internet que se tornaram famosas de cachalotes reunidas, aparentemente imóveis e organizadas verticalmente na água. Estranho, não é? O que elas estão fazendo ali, posicionadas dessa forma? Pode parecer inusitado, mas esses animais estão tirando um cochilo. O que talvez torne a cena ainda mais impressionante seja o fato de que as baleias da espécie cachalote são aproximadamente do tamanho combinado de um carro e de um ônibus, ou seja, enormes. Essas baleias podem pesar entre 25 mil e 50 mil quilos, dependendo se for macho ou fêmea, e são os maiores animais com dentes que existem atualmente no mundo. No entanto, algo curioso sobre o que vemos na imagem é a posição em que essas baleias dormem. Ao contrário de nós, humanos e de muitas outras espécies de animais, em vez de adotar a posição horizontal, as cachalotes preferem descansar na vertical, flutuando. Esses animais parecem estar quase sempre em grupos de 5 ou 6. Quando se juntam para dormir, o resultado é isso que você vê nas imagens. De acordo com as informações divulgadas, esse primeiro vídeo foi feito por uma equipe de pesquisadores do Chile, que estavam passando por aquela zona e, coincidentemente, encontraram todas essas baleias dormindo na vertical. O assunto foi divulgado por meio de uma revista científica e, depois de estudá-lo, pesquisadores da Universidade de St. Andrews disseram que as baleias cachalotes são os mamíferos menos dependentes de sono do mundo, usando apenas 7% do seu tempo para o descanso. Mesmo assim, até elas precisam tirar um cochilo de vez em quando, e a equipe do Chile teve a felicidade de registrar esse raro momento. Ainda bem que conseguimos ter acesso a essas imagens impressionantes das baleias dormindo em posição vertical. Se não fossem elas, talvez nunca soubéssemos sobre essa característica desses animais enormes. Na tela está um vídeo bem legal. Esse cara postou uma foto com seu novo cão e as pessoas chamaram a polícia. Clique no vídeo e saiba o motivo. Até a próxima!